Galera, hoje vamos falar sobre a longevidade no triatlon. Será que temos um prazo de validade para participar desse esporte? Mas para responder essa pergunta, vamos ter que falar sobre aspectos que influenciam a nossa performance e também que causam declínio do nosso rendimento. E como isso impacta no triatlon sprint, no olímpico, no 70.3 e também no Ironman. Mas tudo isso depois da nossa querida vinheta. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Davi, tenho mais de 18 anos de experiência no mundo do triatlo. E o intuito nesse canal não é só passar a parte técnica, mas também passar um pouco dessa experiência, desses longos anos no meio desse maravilhoso esporte. Então por isso gostaria de pedir para você já se inscrever no Triathlon Channel, badalar o sininho de notificação e também deixar aquele like. Sem mais delongas, bora falar sobre a longevidade no triatlo. Galera, para a gente falar sobre longevidade, vários aspectos a gente tem que comentar, tá? O cenário de vida de cada um, outros fatores externos, internos, mas eu vou começar a falar sobre a performance e vamos imaginar um cenário perfeito. Da criança que começou no esporte, para depois a gente desenvolver no assunto e chegar aonde a gente quer chegar, que é responder sobre a longevidade do triatlo. Então eu vou começar falando sobre alguns aspectos que influenciam a nossa performance. Isso é desde a época quando a gente nasce até a época adulta e tudo mais, tá? O primeiro fator que influencia a nossa performance, seja em qualquer esporte, é a genética. Em relação aos esportes de endurance que o triatlon se encontra, um fator fisiológico, o VO2 máximo, ele influencia demais a nossa performance nos esportes, tá, de endurance, seja no triatlon sprint, olímpico, Ironman e por aí vai. O que é o VO2 máximo? É a capacidade que nós temos de pegar esse oxigênio e transformar em energia para os nossos músculos. Explicando de um jeito bem por cima, tá, galera? Claro que eu poderia explicar com mais detalhes, explicar o lance da troca gasosa de pulmão, mas esse não é o intuito desse vídeo, tá? 65% dessa variável importantíssima para a nossa performance vem já de fábrica, ou seja, do momento que a gente nasce, da nossa genética. Apenas 35% a gente pode melhorar por meio de um treinamento físico. Ou seja, o treinamento ainda tem que ser muito bom, certinho, para a gente conseguir otimizar a nossa genética. Outro fator que influencia a nossa genética de maneira chama-se epigenética. O que é epigenética? De um jeito simples também, é a ativação dos nossos genes. Não adianta a gente ter um genes que favorece a gente de esporte de endurance se ele não é ativado. Então a epigenética, o ambiente ativa esses genes. Também influencia muito na nossa otimização de performance. Outro fator, o ambiente. O nosso país ele é rico de perder material humano, de perder pessoas geneticamente boas para os esportes, mas não tem um ambiente adequado para a gente desenvolver essa genética. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm um perfil slim, que a gente fala, um perfil ótimo para virar um nadador, mas não tem acesso à piscina, por exemplo. E vice-versa. Tem pessoas que são ótimos para o ciclismo, mas não têm acesso a um bom material, tá? E quando o ambiente e a genética conversam, é um passo também importante para a gente otimizar os resultados. Outro fator que influencia a performance, e esse aí poucas pessoas falam, um bom mentor. Ou seja, o atleta ele pode ter uma genética, ele pode ter um ambiente que favorece, ele não tem um bom mentor, um cara que vai mostrar os atalhos para ele do esporte que essa pessoa escolheu, ele também não consegue se desenvolver em alta performance. E também tem um último aspecto, mentalidade. Se a pessoa tem todos os fatores que eu tenho, mas não tem a mentalidade de se desenvolver, a mente é um fator essencial para a performance, né? Atletas assim olímpicos, atletas de campeonato mundial, esses atletas de ultramaratona, eles têm a mente diferente do que uma pessoa comum, né? Para ele, os limiar de dor é diferente, o limiar de cansaço é diferente. Então, a mente é mega importante. Então, todos esses fatores influenciam na nossa performance. Genética, epigenética, ambiente, um bom mentor e a mente. Se a gente tem todos esses fatores combinados, aí sim, a gente consegue entregar uma melhor performance. Mas eu estou falando isso de cenário, desde a criança que vai começar a praticar um esporte até a vida adulta, tá? Por que eu tô falando isso? Porque é importantíssimo a gente entender esses fatores que influenciam
a nossa performance para poder falar, para poder começar a conversa sobre a longevidade no triatlo. Próximo tópico é o ápice da performance no triatlo. Então a gente vai pegar todos aqueles fatores que influenciam a performance e vamos colocar assim, que o atleta teve todos esses fatores desde criança e daí sim ele vai entrar nessa classificação de ápice de performance do triatleta nas provas. Daí a gente vai falar prova por prova. Eu sempre digo que o triatlo é para a família toda, porque a gente tem o sprint, o olímpico, o 70.3 e o Ironman. E cada prova favorece uma faixa etária. Isso é muito interessante no nosso esporte. Poucos esportes têm essas escadas assim que a gente pode alcançar. O sprint, vamos começar com o sprint. Estudos indicam que o ápice da idade é aos 25 anos. Então, um atleta que teve todos aqueles fatores que eu falei, ok, ele vai atingir o ápice na distância de sprint aos 25 anos. Quando a gente vai para o triatlo olímpico, o ápice acontece dos 26 aos 33 anos de idade, tá? E quando a gente vai para o 70.3 e para o Ironman, que daí é uma coisa incrível, o ápice acontece dos 35 aos 44 anos de idade. Olha para você ver como nessas distâncias mais longas, 70.3, o Ironman, a experiência faz toda a diferença nessas provas. Comparado a outros esportes, pode-se dizer que a longevidade em alta performance no triatlon, ela é bem maior que outros esportes. Você pega, por exemplo, a natação, que vai até os 26, 27, no máximo 30 anos ali na natação de piscina. Você pega, por exemplo, o futebol, que até os 30, 33 anos ali é o ápice e depois só começa um declínio. Então o triatlon, ele propicia a melhor fase da vida de um atleta no Ironman aos 44 anos. Isso é incrível, tá? Isso é incrível. Tem gente batendo recorde mundial nessa faixa no Ironman. Então você pega um cenário de um atleta que começou no triatlon aos 14 anos de idade. Aos 25 ele teve um ápice no sprint. Aos 30 ele teve um ápice no olímpico. Aos 38 ele teve um ápice no 70.3 e aos 44 ele teve um ápice no Ironman. A longevidade desse atleta em alta performance é muito grande, é uma das maiores dos esportes, tá? Então assim, é um esporte para a vida toda na alta performance. Por isso que a gente vê, por exemplo, o Reinaldo Colucci ganhando o Ironman Brasil, tá? Depois de muita experiência, de muitas provas, ele ganhou o Ironman Brasil. Isso é incrível. Mas isso só acontece com um caminho trilhado da maneira correta. Claro que nem sempre as pessoas vão trilhar o caminho da maneira correta, mas as pessoas só atingem esses ápices, né, quando é a infância até a vida adulta, se tiver a maioria dos seus treinos dirigida do jeito correto. Então a longevidade em alta performance do triatlo é muito grande comparado aos outros esportes. Agora a gente vai falar sobre o declínio da performance no triatlo e é muito interessante isso, porque o triatlo é composto por natação, pedal e corrida. Mas o declínio da performance dessas modalidades acontece de maneiras diferentes, em épocas diferentes. Então o triatleta ele tem que saber dar aquela equilibrada quando esse declínio for acontecer. Por exemplo, na natação o declínio começa a partir dos 25 anos de idade. O atleta já começa a perder um pouco mais de força e os tempos deles ali já começam a descer. Claro que eu estou falando ainda do cenário de alta performance. Eu não entrei ainda na nossa vida de triatleta amador. Depois a gente vai tocar sobre esse assunto. E no ciclismo, o declínio começa a aparecer nos 50 anos de idade. Olha a diferença. Dos 25, depois de mais 25 anos, você começa a declinar no ciclismo. Tá? E na corrida, aos 44 anos. A natação é a primeira que você vai perder seu rendimento. Depois você vai perder o rendimento na corrida e por último para bike. É bem interessante como as modalidades se comportam diferente, né? Ainda mais, pra você ver como o triatlon é muito complexo. Quando a gente vai falar dele, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem vários parâmetros que influenciam o que é o triatlon. Agora, vamos falar diretamente do triatlon. O que acontece quando que a pessoa vai declinar a sua performance? E aí tem um gráfico bem interessante de um estudo que avaliou o declínio de performance no triatlo olímpico. Parou esse declínio tanto no triatlo olímpico normal como no off-road, que é o cross triathlon, né? Vou até colocar o óculos para explicar o gráfico para vocês. Galera, até aí o nosso querido gráfico, salientando que esse estudo é um estudo de 2011 e realizado com o triatlo olímpico, mas ele serve para ajudar a gente a entender um pouquinho como que é esse
movimento de declínio de performance. Ó, esses pontinhos que eu estou mostrando para você, eles representam cada modalidade. Então, o mais pretinho ele representa a natação, e aí temos o ciclismo e a corrida. Então, quando a gente olha o gráfico como um todo, a gente percebe uma tendência de queda de rendimento entre essas modalidades. Ou seja, um declínio do desempenho do triatleta ao longo dessas faixas etárias. A gente consegue perceber uma tendência mais forte ali nas faixas etárias depois dos 50 anos ali. Então, a gente pode dizer que nesse estudo ele verificou que há um declínio ali depois dessa faixa. A partir dos 50 anos de idade. Um atleta que começou desde pequeno, 50 anos de idade, ele vai ter um declínio maior no seu rendimento geral no triatlon. Tem estudos falando que o maior declínio acontece na faixa lá dos 60, 70 anos, que é um declínio substancial. Mas a partir dos 50 é onde realmente a otimização da performance ela começa a diminuir. Galera, agora a gente vai responder a pergunta-chave sobre a longevidade no triatlon. A gente vimos que no esporte de alto rendimento a longevidade pode chegar aos 50 anos. Porque pensa comigo, se um cara tá batendo o recorde mundial do Ironman com 44 anos, então o declínio dele vai começar a 50 anos de idade. Então a gente está falando dos profissionais. Quando a gente fala dos profissionais, a carga de treinamento, esforço físico é muito maior que o nosso amador. Ou seja, o corpo cobra um preço por toda essa dedicação, por todo esse esforço. E mesmo assim ele chega a 50 anos no ápice, né? Então, para a gente amador, a longevidade é muito maior. Claro que cada pessoa age diferente e tudo mais, vai depender muito da sua história, quando você começou no triatlon, alguns problemas físicos, problema articular. Porque o que a gente percebe quando a gente olha esses estudos, né? A natação tem um declínio físico na força. O ciclismo, pouco. A corrida tem um declínio pouco também a partir dos 44. Mas o impacto, o grau de impacto na corrida é grande. Então a primeira modalidade que pode ser limitante na nossa longevidade, talvez seja a corrida, tá? Então talvez a gente com 60, 70 anos, a gente pode colocar algumas estratégias para a gente conseguir vivenciar mais essa filosofia, tá? Então a gente pode aumentar nosso treino de natação, aumentar nosso treino de ciclismo e diminuir um pouquinho o treino de corrida. Eu tenho certeza que a nossa longevidade no triatlon vai ser excelente, mas isso é só possível se você tiver um bom acompanhamento, tanto médico, nutricionista e principalmente do seu técnico. Se você vem fazendo treino errado lá da juventude, quando chegar ao declínio com 50 anos, provavelmente você já vai ter tido uma lesão, provavelmente você já vai ter tido alguma limitação articular. Isso vai encurtar a sua vida no triatlon, tá? Mas não é por culpa do triatlon, não, é por sua própria culpa, tá? Porque a gente viu que se um atleta que está com esforço tremendo chega aos 44 anos batendo recorde, a gente pode ir muito mais. Então eu digo para vocês, respondendo a pergunta na lata, longevidade no triatlon é espetacular, muito maior do que o futebol, maior do que a natação, maior do que esses outros esportes. Então, galera, se cuidem, alimentação, um bom técnico, treine direito, para a gente conseguir vivenciar essa filosofia por muito, 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 muito tempo. Inclusive tem um japonês, eu esqueci o nome dele, que ele terminou o Ironman em Kona com 80 e poucos anos. É que eu não lembro direito, mas depois eu vou pegar e vou passar para vocês lá no Instagram também. Ele terminou, acho que se eu não me engano, com 83 anos o Ironman. Então, cara, o que falar sobre longevidade no triatlon? É um esporte que dá muita disciplina, muita concentração e isso ajuda na nossa longevidade. Galera, eu acho que é isso. Então gostaria de pedir para você se inscrever no Triathlon Channel, badalar o sininho de notificação e deixar aquele famoso like. Até o próximo vídeo, até mais!